Olá, internautas, aqui da TV 61, estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Tudo bem? Bom dia a todos e todas. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar sobre a manifestação de amanhã, sexta-feira, sábado, dia 2 de outubro. Nós vamos falar sobre a possibilidade de impeachment, está na pauta ainda, e o relatório da CPI, que poderá criar um fato novo aí, inclusive para essa questão do impeachment. No baú do Hélio, vamos falar, dar prosseguimento às eleições de 2002. Tem muita coisa interessante aí nesse baú, Hélio. Hélio, vamos começar pela CPI, que já tem data para finalizar os trabalhos, dia 15 de outubro, né? Parece que o relatório será apresentado, votado nesse dia, né? Você já pode imaginar a confusão que vai ser, né? Quer dizer, embora, vamos dizer assim, os chamados independentes e oposição tenham maioria na comissão, você tem uma minoria barulhenta, né? Uma minoria integrada ali como titulares, 4 senadores, mas você tem outros que são suplentes, o senador pode participar das reuniões, então você já imagina, porque os que vão discordar do relatório do senador Renan Calheiros vão apresentar o chamado relatório paralelo, né? Vão apresentar um outro relatório e, tecnicamente, os dois têm que ser submetidos à votação. A gente já sabe o resultado da votação, mas até chegar lá, até chegar ao resultado da votação, tendo em vista, principalmente não só esses últimos dias, todos os dias aí da CPI, aqueles senadores negacionistas, bolsonaristas, que defendem a cloroquina, que defendem o governo a todo custo. Aliás, Negrão, hoje eu recebi uma coisa bastante interessante, vou ver se eu recuperei. Olha só, sabe aquele senador Luiz Carlos Reis, que defende a cloroquina, que fala que rancho queimado é um sucesso no combate à Covid? Ele assim, é um cara... A gente não entende como é que um cara daquele se elege senador, né? Porque ele demonstra uma ignorância fatal. Olha, sabe quanto que ele recebeu de emendas do governo Bolsonaro? 166 milhões de reais. Caramba! Aí você vai explicando. Quer dizer, emendas de bancada, 30 milhões, mas mais 138 milhões. Que ele pega esse dinheiro e joga lá no território dele, onde votam nele. E aí, naturalmente, constrói alguma coisa, faz alguma coisa. Não é em si negativo. Não é em si negativo que haja recursos para melhorar. Agora, primeiro, como é que são aplicadas essas emendas? Né? Segundo, por que esses governistas recebem muito e os oposicionistas não recebem nada? São todos senadores, são todos iguais ali, são todos iguais. Então, por que eles recebem tanto? Para fazer esse papelão que eles fazem na CPI. Né? Então, você tem o Jorginho Melo, sabe o Jorginho Melo, aquele também de Santa Catarina, que é ser governador, 35 milhões, esse ainda teve menos. Mas o Marcos Rogério, que é o maior imbecil da CPI, porque ele é um ignorante que fala, né? Que sabe falar, que sabe colocar impostado e tal, 127 milhões. O Ciro Nogueira, que agora está na Casa Civil, 135 milhões. E o Fernando Bezerra, que é ele chega na CPI toda vez com um texto escrito que alguém fez para ele, para fazer a defesa do governo, 153 milhões. Então, quer dizer, assim, essa coisa não se explica só pela ideologia, se explica pela grana. Porque, eu vou te falar, Negrão, pelo que eu conheço do Congresso, se alguém como esse Fernando Bezerra pega 135 milhões em emendas, ele está ganhando aí 13 milhões para ele no barato. No barato. Porque a emenda dá retorno. No barato, tá, legal? Fora assim, dá retorno assim, a empreiteira tal vai construir a obra tal. Paga para quem apresentou a emenda, paga o pedágio para quem apresentou a emenda. Fora a corrupção mesmo, a corrupção que significa o seguinte: obras que não são feitas, que são pagas e não são feitas, né? Destinações que não se efetivam de fato. Né? Superfaturamentos, né?
Isso. Então, Superfaturamento. isso é uma roubalheira, isso é uma roubalheira. E esses senadores da CPI estão se beneficiando dessa roubalheira. Eles não estão fazendo aquilo ali só porque eles defendem Bolsonaro, porque eles... Esses que estão nessa lista aí que você está mencionando, deve ter outros também, mas você acha que há risco de a CPI não votar o relatório por conta dessa movimentação político-financeira aí? Não Não, não votar há. do Eles são Renan. poucos. O Ciro saiu, entrou o Flávio Bolsonaro, que só aparece lá quando vai alguém de interesse dele. Mas eles são minoria, entendeu, Negrão? Quer dizer, eles vão perder a votação. O caso é chegar à votação. A confusão que provavelmente haverá até chegar à votação do relatório do senador Renan Calheiros. Então, mas a CPI, de qualquer maneira, ela vai apresentar, no final de outubro, um fato novo na política brasileira. Embora a gente já saiba de tudo que está sendo feito, o relatório vai ser essas informações todas, essas acusações, essas denúncias sistematizadas. Será um fato novo, né? Que certamente também mexerão com o quadro político, que está bastante complicado, né? Porque você vê, tudo acontece e o impeachment na gaveta. Aquela foto de ontem do Bolsonaro, presidente da República, com um garoto de 6 anos no ombro dele, segurando uma metralhadora, qualquer presidente em qualquer país, com uma democracia e instituições funcionando, esse cara já estaria sendo afastado, já estariam discutindo o afastamento dele. Ele viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele viola as coisas mais... Uma criança com arma, ele incentiva uma criança com arma. Isso é crime. Pode não ser crime na Hungria, pode não ser crime na Polônia, sei lá, mas em qualquer país que há uma democracia com um certo nível, isso é crime. E aí publica-se a foto e fica por isso mesmo. Entendeu? O Arthur Lira faz aquela cara de paisagem dele, de bandido, né? Esconde com a máscara aquela fisionomia de bandido que ele tem, e as coisas continuam como estão. Quer dizer, essas manifestações de sábado, de amanhã, elas serão um elemento a mais, espera que sejam as maiores, né, até agora, porque está havendo uma aglutinação maior de forças políticas, de forças sociais em torno dessas manifestações pedindo impeachment do Bolsonaro. Mas a gente sabe que não é só a manifestação que resolve isso, né, Negrão? E o conteúdo, né, desse relatório, né? Você mencionou aí que tem um fato, mas e o conteúdo? Você já tem uma avaliação sobre esse conteúdo? A gente já tem vários indícios de que está lá, né? O próprio Renan já sinalizou, já afirmou, né? Alguns indiciamentos, inclusive, não sei se o termo é esse, né? Mas algumas pessoas serão consideradas, serão pedido investigação, né? O O presidente relatório... também já está nesse rol, né? O próprio presidente já está nesse rol. Exato, exato. O relatório, ele vai, naturalmente, ele vai apontar como se deu essa política que possibilitou essa tragédia da pandemia no Brasil. A pandemia aconteceria de qualquer maneira, mas da maneira como ela foi enfrentada, ela foi uma tragédia para o Brasil no campo da saúde pública, no campo humano, no campo social, no campo econômico. A CPI vai mostrar isso e vai apontar responsáveis por não comprar vacina, responsáveis por propagar medicamentos ineficazes, gastar dinheiro público com isso, pela prevaricação, eu imagino, prevaricação do Bolsonaro a não mandar investigar as denúncias feitas pelo deputado, né, pelo deputado aqui de Brasília, essa questão da Prevent, a matança executada por um plano de saúde em São Paulo, os negacionistas todos, o financiamento de fake news visando a propagação de medicamento, cloroquina e outros medicamentos ineficazes, que já está comprovado que isso era uma parte da estratégia de promover a chamada imunidade de rebanho
e não comprar vacina e deixar que morressem as pessoas mais idosas, as pessoas com comorbidade, quer dizer, não ligar para a morte desde que a economia continuasse funcionando normalmente. Então, assim, a história está montada. Agora, tem o passo seguinte ao relatório da CPI, Negrão, que é o seguinte: a CPI pega as denúncias e manda. Algumas vão para a Procuradoria-Geral da República, outros talvez vão para o Tribunal de Contas da União, quando envolver a questão de recursos financeiros, né? Talvez peça investigações à Polícia Federal. A CPI encaminha essa denúncia. Agora, e o prosseguimento delas? A Procuradoria-Geral da República, que é o famoso engavetador Aras, que geralmente recusa tudo que vem contra Bolsonaro. Bolsonaro, família, amigos, correligionários. Ele vai dar prosseguimento a isso? Se ele não der, tem que haver também uma pressão contra ele, né? A pressão hoje que é feita pelo impeachment de Bolsonaro, ela deveria ter um foco. Arthur Lira, o bandido Arthur Lira. Esse deveria ser o foco, porque ele está segurando os pedidos do CPI. E eu não caio nessa conversa, Negrão, eu já tenho idade suficiente para não cair nessa conversa de que não tem maioria na Câmara, então não adianta entrar, tal, porque a gente sabe que a maioria se constrói ao longo do processo. Você pode começar uma CPI como foi a do Collor, sem ter maioria apoiando, e no momento em que abre o processo, pode ter certeza de uma coisa, Negrão, no momento em que abrir o processo, manifestações que hoje tenham, vou falar um número, 100 mil, imediatamente passarão a ter 200 mil. No momento em que abriu o impeachment, essas mobilizações de rua vão crescer de uma maneira, crescimento geométrico dessas manifestações de rua, porque as pessoas hoje estão meio desalentadas, falam, pô, a gente faz manifestação, não acontece nada, o Congresso continua o mesmo lá, o Arthur Lira sentado em cima dos pedidos, mas no momento em que abrir, a pressão popular vai aumentar, e as articulações por cima também vão aumentar. Muitos deputados que hoje são contra o impeachment vão votar a favor do impeachment na maior cara de pau. Eu sempre lembro. Onaireves Moura. Você lembra do Onaireves Moura, Negrão? Um deputado lá do Acre? Ele fez um jantar para o Collor, defesa do Collor, depois votou lá a favor do impeachment. Deu o voto dele tonitruante a favor do impeachment. Eles mudam, eles são volúveis. Entendeu? Eles mudam com muita facilidade. Mas também, quando houver a pressão de suas bases, por que a reforma administrativa não está passando, Negrão? A reforma administrativa parecia que seria aprovada facilmente pelo Congresso. Até agora não conseguiram. Por quê? A pressão que está sendo feita na base dos deputados. Entendeu, né? O povo de Alagoas precisa pressionar mais o presidente da Câmara. É Alagoas mesmo a base dele, né? O estado dele. A base dele é Alagoas. Ele quer ser candidato ao governo, pelo que dizem, né? Parece que, não sei se é governo ou Senado, mas estou dizendo que ele vai ser candidato ao governo contra o grupo do Renan Calheiros. Tem que ver com quem fica o grupo do Fernando Collor, que aderiu ao bolsonarismo, né? Fernando Collor aderiu ao bolsonarismo. Então, talvez apoie Arthur Lira. Mas tem que pressionar na base, tem que pressionar. O deputado ou o senador tem que sentir o seguinte: olha, você está perdendo voto aqui com essa sua postura. Pensa bem. E o cara pensa, viu? Porque quando fala do voto, ele pensa. Além do que, há muitos empresários hoje favoráveis ao impeachment. É uma questão de abrir o processo que esse número aumenta. O cara hoje não é a favor porque ele está vendo que não vai acontecer. Então, abriu, entrou, Negrão, depois não tem como segurar mais, entendeu? Não vai segurar mais. Então, esse raciocínio, que inclusive alguns setores de esquerda fazem, setores de direita fazem, porque eu outro dia falei para uma jornalista, eu disse, olha, se eu fosse, até falei também num programa, eu falei assim, olha, se eu fosse conselheiro desse tal de centro, tal centro, terceira via dele, eu falava para a gente, olha, primeira coisa a fazer não é ficar lançando o nome, discutindo o nome, não. É tirar o Bolsonaro. É impeachment para o Bolsonaro. Se vocês tirarem o Bolsonaro, vocês passam a ser competitivos na eleição. Hoje, esse centro, essa terceira via, não tem menor relevância. Embora nas pesquisas haja um eleitorado para eles, 25%, 30% de eleitorado, que poderia não votar nem em Lula nem em Bolsonaro. Esse número, Negrão, leva ao segundo turno.
pode levar ao segundo turno, mas tem que ser um candidato só. Se eles tiram o Bolsonaro, eles podem lançar quantos candidatos quiserem. Pode lançar Mandetta, pode lançar Pacheco, Moro, né? Um deles vai para o segundo turno, se não tiver Bolsonaro, e vai enfrentar o Lula no segundo turno. Se vai ganhar ou não é outra história, mas vai enfrentar, é a chance que eles têm, é o impeachment. Mas eles, muitos deles, essa jornalista me falou, né, eles acham que não adianta porque não tem maioria na Câmara. Olha que estreiteza de raciocínio de quem vive a política há tanto tempo, que é profissional da política como eles, é uma estreiteza de raciocínio que não dá para entender, que está na cara. Abriu o impeachment, haverá impeachment. Não tenha dor. É por isso que o Arthur Lira segura o máximo que ele pode. O Arthur Lira, o bandido Arthur Lira, sabe disso. Então ele segura ali, porque ele sabe que se abrir, não segura mais. E até ele talvez tenha que se render ao impeachment. Olha, eu vi uma avaliação de um dirigente petista dizendo que não, que o PT defende o impeachment, mas assim, vamos dizer assim, essa lerdeza, né, política, né, porque tinha que estar, por exemplo, já existindo aí dentro dos movimentos um placar, né, placar do impeachment, né, como é que está a posição dos congressistas, né, a posição de lideranças, tinha que ter uma movimentação concreta em relação ao impeachment mesmo, né, porque o fora, mas o fora, né, então, assim, eu ouvi essa declaração que contesta, mas você tem batido na tecla de que o PT está querendo que ele continue aí para derrotar, que acha que vai derrotar nas eleições, né? Você não concorda que está faltando algo de concreto realmente para pedir o impeachment, uma mobilização mais concreta, não só rua, mas placares, enfim, uma movimentação mais concreta, né? Falta sim, Negrão. Eu acho que muito se deve a uma falta de comando único, sabe? Para você ter uma ideia, Negrão, aqui em Brasília, está dividido. E entre a esquerda. Vão ter dois carros de som porque não se entenderam acerca do tom da manifestação, da realização da manifestação. Então, as próprias forças de esquerda se dividiram. Haverá dois carros de som por causa disso. Então, é muito difícil. Ontem eu assisti uma live muito interessante, Negrão, que era do ex-deputado, ex-presidente do PT, José Genuíno, que é petista, fundador do PT, foi presidente do PT, e o Jean-Marc Van der Weyde, que foi presidente da UNE nos anos 68 e 69. Jean-Marc foi líder estudantil, depois ele foi preso, foi trocado, foi para o exterior, e foi muito interessante. O Genuíno defendeu o impeachment com vigor. Mas aí, Negão, você tem que lembrar o seguinte, há muito tempo que eu não chego de avião em Belo Horizonte, mas antigamente, eu me lembro, a última vez que eu fui, cheguei de avião em Belo Horizonte, no aeroporto tem assim, Minas são várias. Não sei se você já viu isso. Minas são várias. Já É porque Minas realmente é um estado, né, com diversas regiões, muita diferença, até de sotaque e tal. Eu diria para você, Negrão, que o PT são vários. Sabe? O PT não é um partido unificado, há uma direção unificada ali do Lula e tal, mas tem diversas correntes, diversos partidos praticamente diversos partidos dentro do partido. Então, o que eu acho que há é que há alguns setores do PT que não podem dizer que são contra o impeachment, porque pegaria muito mal, na verdade, não trabalham a favor de um movimento forte para o impeachment. Setores, não estou falando que são todos. Acabei de citar o Genuíno, que fez uma defesa enfática ontem, bastante enfática, bem fundamentada, né? Então, eu acho que há setores ali, e do mesmo jeito que a direita não se entende com essa DEM, PSD, não se entendem, a esquerda também tem muita dificuldade para se acertar. Né? E o movimento para o impeachment tinha que ir além disso, tinha que ser, como sempre se diz, como o movimento das diretas, um movimento muito mais amplo, e com diversas ações. Né? O movimento das diretas não fazia manifestações simultâneas no país todo, no mesmo dia. Ele concentrava numa determinada capital. Eu mesmo, como eu já contei aqui, eu fui para o comício da Candelária no Rio, participei de 2 manifestações da direta, aqui em Brasília e no Rio, né? Porque o Rio prometia ser uma grande manifestação. Eu fui, eu era presidente do Sindicato de Jornalistas na época, eu fui. Então,
falta isso mesmo que você falou, outras atividades, outras pressões. Agora, o impeachment ele se dá por três elementos. Ele não se dá só por pressão nas ruas. Se dá pressão nas ruas por articulação política e por apoio empresarial. Não vamos nos iludir, nós vivemos no Brasil capitalista, no Brasil em que o poder real é do capital. Então, não vamos nos iludir. No momento em que o capital, e eu estou chamando capital, o setor empresarial de uma maneira mais ampla, porque ele também é dividido em vários segmentos, com interesses, às vezes, até conflitantes entre eles, no momento em que o capital entende que aquele presidente deva ser substituído, ele trabalha nesse sentido junto às lideranças políticas. E essa articulação política ela é inflamada pelas ruas. E aí você cria o ambiente necessário para o impeachment. Não basta manifestação de rua para derrubar o Bolsonaro. Nós não vamos ter uma insurreição popular. Nós não vamos ter uma revolta popular. A impressão, Hélio, assim, desculpe interrompê-lo, mas a impressão que tem é que os atos eles não tá apresentando uma consequência, um rumo. O fora Bolsonaro ele está muito expandido, ele não está concentrado, talvez porque você inclusive mencionou, não tem uma articulação política, não está centralizado e não tem meta, uma meta definida. Então, é o fora Bolsonaro, mas o fora Bolsonaro como? Como é o fora Bolsonaro? A gente tem condições de reunir forças para botar gente na rua e derrubar o governo na rua? Não tem. A gente tem condições de forçar que haja o impeachment? Talvez seria hoje a principal ferramenta, né? Mas essa ferramenta não está sendo trabalhada, né? Talvez eu não consiga colocar anteriormente. Então, é necessário uma pressão, uma atividade mais unificada com uma série de outras atividades, né? Eu lembro, você falou de diretas, e nós tivemos também outros posicionamentos lá antes, né? Quando eu já comecei a participar na militância já pela anistia, aí depois veio as diretas e a própria luta na Constituinte, você viu o placar, né? Você via que você monitorava, né? Então, olha, deputado tal, senadores tal de tal estado, vamos fazer pressão, vamos, né? Mas para isso tem que ter uma movimentação política organizada, centralizada, com foco, né? Porque o foco é ir para a rua, só fora Bolsonaro. Mas como que nós vamos tirar o Bolsonaro? Para concluir, eu assisti também uma live de uma liderança comunitária dizendo que não queria, o termo que ele usava, né, os golpistas, não queriam setores da direita tradicional no ato, porque nós vamos conseguir derrubar com a grande massa na rua, mas cadê a massa na rua? Os partidos de esquerda não estão organizando essa massa na rua. Essa massa na rua está na mão. O que não está na mão do bolsonarismo está na mão do neopentecostalismo, dos fundamentalistas. Então, assim, não dá para sentir uma substância. Vai para a rua, fora, mas fora como que vai ser esse fora? Né? Até agora, a gente só conseguiu barrar um golpe, né? Um golpe dentro do golpe. Desculpa. Não, é isso mesmo, Negrão. Eu concordo com o que você falou. Essas manifestações elas são muito pouco. A impressão que me dá muitas vezes assim, é uma autossatisfação de esquerda, sabe? Exato. Eu fui para a rua. Eu acho que as manifestações são importantíssimas, sempre falei isso aqui, tanto é que eu vou a todas elas. Eu acho importante. E eu acho que elas exercem um papel, viu, Negrão? Sabe qual é o papel que elas exercem? Elas mostram que a rua não é só dos bolsonaristas. Porque os bolsonaristas, aproveitando da pandemia, eles tinham ocupado as ruas. Porque para eles, pandemia e nada é a mesma coisa. Então, agora, eu acho que os setores de esquerda, e por enquanto está restrito praticamente à esquerda, ocupou as ruas. Mostrou que ela também ocupa as ruas. Mas isso assim, serve para isso, para tirar Bolsonaro. Como eu sempre falo aqui, você vê um certo triunfalismo na esquerda, como esse exemplo que você citou aí. Não, nós vamos derrubar. Não vai. Eu sempre falo, a esquerda sozinha não derruba Bolsonaro pelo impeachment, não derruba por uma insurreição popular e não derrota pelo voto. O Lula só com a esquerda não derrota ninguém na eleição.
Entendeu? Então, para derrotar Bolsonaro, e o Lula sabe disso, ele precisa ter apoio da direita, dos golpistas, sabe, dos neoliberais. Se não tiver isso, num segundo turno contra Bolsonaro, num presumível segundo turno contra Bolsonaro, que pode não ser isso que aconteça, ele vai precisar disso. Então, a esquerda tem que perder essa empáfia, esse triunfalismo. Outro dia, nós tivemos aquele debate de que o MBL e outras coisas tinham convidado a esquerda para participar das manifestações. Né? Que absurdo, nós temos que convidar. Tal. Agora a esquerda está fazendo a mesma coisa, ela convocou e está convidando. Aí o pessoal fala, vai quem vem, quem quer, quem quiser pode vir. A mesma postura que critica em relação à direita faz como esquerda. Entendeu? Então, a esquerda, grande parte da esquerda, também as esquerdas são várias, grande parte da esquerda está iludida, entendeu? Tá triunfalista, está achando que Lula já ganhou, Lula já Bolsonaro já derreteu, já era. Não é assim que funciona, não. Bolsonaro ainda tem sua força específica. Não é só uma questão de medir eleitorado por pesquisa atualmente, não. Sabe? É um cara que coloca uma criança com metralhadora no colo e não acontece nada com ele. O que ele faz está normalizado, né? Mesmo que a gente se indigne, né? Nós estamos indignados com isso, com outras. Mas nós estamos indignados. Mas ele normaliza ali normaliza, já é normal na base dele, mas acaba se normalizando na sociedade como um todo, né? Tem gente que ele vira figura folclórica, né? As pessoas, tem tal, mas continua indo, né? Vai passando, né? Continua indo. Você não tem uma articulação política forte para fazer a derrubada do Bolsonaro, tanto no aspecto da articulação no Congresso, com a sociedade e nas manifestações de rua. Nós vamos ficar fazendo manifestação atrás de manifestação, comemorando que cada uma teve um pouco mais de gente do que a anterior, e festejando e saindo lá de alma lavada, porque eu gritei, fora Bolsonaro, eu estive lá. E aí? Entendeu? Tem que ter consequência. Tem que ter consequência. Você tem toda a razão nisso que você colocou. Inclusive, o direcionamento que parece ser uma coisa subjetiva, mas até da palavra de ordem, né? Até da palavra de ordem, porque assim, parece que não aprenderam, né? Não, vai ter golpe, não vai ter golpe, teve golpe. Fascistas não passaram. Fora Bolsonaro continua. Então, assim, até a palavra de ordem, né? A gente que foi. Esse não passarão, Negrão, é muito bonito. É uma frase que a Dolores Urrutia dizia na Guerra Civil Espanhola, era uma líder comunista e que bradava, não passarão. Bonito, né? Agora bonito. Só que começou passando lá mesmo, né? Eles perderam a Guerra Civil Espanhola e o Franco ficou lá de 1936 até 1974, se eu não me engano. Passaram. Não adianta ficar gritando não passarão, como fazia a Dolores Urrutia, muito bonito, mas não é isso que resolve, não. Exatamente. Mas vamos para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, continuamos aí com as memórias das eleições de 2002 e a entrada, né, a participação do Hélio no governo de Joaquim Roriz, mas antes disso ele lembrou de como foi a reviravolta ali com a organização de uma nova equipe de comunicação da campanha no segundo turno, que saiu assustada diante do pequeno percentual para o candidato do PT. Vamos lá então, Hélio. Toma aí. Pois é, como eu contei, aí no segundo turno, realmente havia um grupo ali que era basicamente o Rogério Rosso, Ricardo Pena, que era pesquisador, e eu. A gente assumiu mais a coordenação, né, da campanha. Claro que os outros não foram eliminar, mas... E, olha, Negro, não foi fácil. Né? Não foi fácil, porque nós tínhamos também os limites, como eu falei aqui, os limites impostos pelo Arruda. E eu esqueci de pesquisar o nome do cara, mas nós tínhamos os limites impostos pelo marqueteiro. O guru, era o guru, né? O guru do Arruda, né? O pretenso bruxo da Arruda. Que estava em alta, porque o cara que é deputado com 300 e tantos mil votos está em alta, né? Então, estava
poderoso para dar as ordens na campanha. Atrapalhou um pouco, mas a gente conseguiu fazer uma campanha razoável. O Roriz foi para o debate. O Roriz em debate é um desastre, como a gente já sabia, mas tinha que ir para os debates e tal. Resultado, né? Você sabe o que deu. Foi uma diferença, Negrão, vou falar o número exato: 15.778 votos. A diferença entre o Roriz e o Magela. Havia, até o dia da eleição, uma expectativa de quem ganharia. Não era claro quem ganharia aquela eleição. Aí a pesquisa de boca de urna mostrou a vitória do Roriz, apertada, porque era empate técnico. Era um negócio absurdo. Foram 15 mil votos de diferença, 50,6 a 49,4. Por aí você vê a perda. Bom, o que aconteceu? Diante dessa vitória... Bom, antes de falar da vitória apertada, vou te falar. Eu já falei aqui, né, que nessa eleição, o Arruda foi o mais votado para deputado federal, e você teve o Tadeu Filipelli, também eleito deputado federal. A mais votada do PT foi a Maninha, que na época ainda estava no PT. O Agnello se elegeu deputado federal, foi aquela trajetória do Agnello. O Sigmaringa, mais uma vez, se elegeu deputado federal, Sigmaringa Seixas. Agora ele já estava no PT, ele já tinha sido candidato a vice-governador do Cristóvão, lembra? Em 98, e agora ele estava no PT. E você teve também o Fraga, o Tatico e o pastor Jorge da Igreja Universal. Começou aí aquela coisa da Igreja Universal, está sempre elegendo alguém, né? Está sempre elegendo alguém. Então, Negrão, quando o Roriz ganhou uma margem tão apertada, é óbvio que o Magela estrelou, né? Teve fraude, tinha uma discussão sobre a participação de policiais civis na campanha. O Roriz, às vezes, ele não tinha habilidade nenhuma, sabe? Às vezes ele era muito hábil, às vezes era um fracasso. Ele chegou em cima do carro de som, comemorando a vitória dele, em frente lá ao Parque. Eu não estava lá, eu não fui, mas ele comemorando, ele agradeceu aos policiais civis. Agradeceu publicamente aos policiais civis. A Polícia Civil estava com ele mesmo. A questão não era que se os policiais civis votaram nele, se eles agiram a favor dele. Essa que era a questão. O Magela estrelou. Na época, Toffoli era advogado do PT, o Toffoli, que hoje é do Supremo Tribunal Federal, e eles recorreram ao tribunal, pedindo a cassação do Roriz, né? Fraude na eleição e tal, e eles entraram. Então, ficou aquela coisa, o PT não admitiu a derrota. A verdade é essa, o PT não admitiu a derrota. Então, criou-se o clima. E Roriz já tinha muitas acusações de corrupção contra ele, do governo anterior, né? do governo que estava acabando. Tinha coisas rolando, tinha muitas acusações. E, diante disso, eu estou falando tudo isso para contar o seguinte: o Roriz me chamou, eu não lembro se ele me chamou sozinho ou se tinha outras pessoas, acho que provavelmente tinha o Rogério e tal, e falou: olha, eu quero mudar o meu governo. Eu estou com muito problema, se continuar desse jeito, eu vou ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, eu vou perder o mandato. Então, eu tenho que mudar o governo, eu quero a ajuda de vocês. Então, já foi o pós-eleição. Eu quero a ajuda de vocês para isso. Quero que vocês pensem as mudanças que eu posso fazer no governo. Eu tenho esse papel, inclusive, por escrito. Nós reunimos o Ricardo Pena, que eu já falei aqui, era dono do Instituto Soma de pesquisa, o Rogério Rosso, o Paulo Fona, que era o porta-voz do Roriz, eu, e a gente acrescentou o Wellington Moraes, que hoje é secretário de comunicação do Ibanez, que tinha sido secretário de comunicação do Roriz, afastado por causa de algumas denúncias contra ele, tinha sido afastado e substituído pelo Paulo Fona. Olha, nós fizemos todo um projeto para o Roriz para mudar as características do governo dele. Fizemos todo um projeto. Mas ele falou assim: vocês querem ir para o governo? Eu falei: eu não quero. Aí todos falaram. O Paulo Fona já estava no governo, já era o porta-voz, secretário de comunicação. Todos falaram que não queriam, mas depois o Rogério Rosso falou que queria. Aí o Rogério Rosso foi para o governo, acho que desenvolvimento econômico, alguma coisa assim. Aí o Rogério Rosso foi.
o Ricardo e eu falamos que não queríamos ir para o governo. O Hélito não podia ir para o governo, ele estava ali naquela situação meio assim. Então, vamos ficar fora do governo. Acertamos com ele como é que se daria isso, todas as bases desse trabalho. Nós vamos ser consultores para melhorar a imagem do governador Roriz. Trabalho profissional do qual eu não tenho nenhum problema. Eu não abandonei 1 milímetro de minhas convicções políticas para fazer esse trabalho. Como eu não abandonei 1 milímetro de minhas convicções políticas quando eu trabalhei na Rede Globo. Eu era chefe de redação da Rede Globo. Né? Trabalhei por Roberto Marinho. Ora, fora outros. Então, era um trabalho profissional que eu me dediquei a ele. Olha, nós fizemos muita coisa interessante, sabe, Negrão? Por exemplo, Lúcia Flecha de Lima para secretário de Turismo foi sugestão nossa, que, por coincidência, foi uma sugestão também de uma das filhas do Roriz, acho que da Jaqueline. Também foi sugestão. Colocar de secretário de Cultura um diplomata, o Pedro Bório, foi uma sugestão nossa. Nós sugerimos acabar com a tal Secretaria de Regularização Fundiária, eu não lembro o nome que tinha, porque ali era um foco de rolo, de corrupção, ele acabou com a secretaria, teve até gente reclamando, o pessoal chegava nas reuniões lá, que a gente apresentava os planos, aí o pessoal falava, Roriz está... mudou a cabeça, esses petistas, esses não sei, estão fazendo a cabeça nele. Eu me lembro direitinho de gente reclamando isso, né? Inclusive, assim, às vezes, ironicamente, até na minha presença. O problema era assim, eu era um petista para os rorizistas, e para os petistas eu era um rorizista. Então, eu fiquei ali numa situação engraçada, né? Porque os petistas, rorizistas, aderiu ao rorizismo, não aderia ao rorizismo porra nenhuma, mas os rorizistas me viam ali como um petista, né? O cara é um petista infiltrado. Eu e Fona eram assim, tipo os petistas infiltrados no governo Roriz. E ele tomou muita decisão, assim, ele fez muitas mudanças, né? Ele estava convicto de que ele não podia fazer aquelas maluquices que ele fazia antes, inclusive que havia denúncias de corrupção, ele tinha que moderar. E ele fez isso em relação a vários outros secretários. Nós sugerimos a ele criar 3 áreas para descentralizar. A Badia, que era vice-governadora, cuidava da área social, o Rogério Rosso cuidava da área de desenvolvimento econômico e o Filipelli cuidava da área de obras. Isso aí sempre foi um problema, sempre foi um perigo. Foi no governo Agnello, inclusive, também. Mas fizemos isso. Aí, Negrão, para simplificar essa parte, quando chegou perto de maio, o Roriz chegou para mim e falou assim, olha, eu preciso que você seja secretário. Eu falei, eu não quero ser secretário, eu não queria mesmo, sabe? Eu não quero ser secretário, não preciso ser secretário, eu estou trabalhando. Não, não, mas é diferente. As pessoas não te respeitam você não sendo secretário. Eu quero te dar tarefas para você executar. E as pessoas precisam que você tenha. Ele dizia que o Roriz falava assim: se não tiver carro preto e celular, o pessoal não respeita, que todo secretário tinha carro preto e andava de celular. Né? Eu falei, governador, eu argumentei ao máximo para não ser. Um belo dia, o Paulo Fona vazou para o DFTV que eu seria secretário. Isso aí criou uma situação em que já estava chato eu recusar, e aí eu fiquei sempre. Foi um problema enorme. No momento que eu vi secretário, foi um problema até em casa, né? A pessoa achou ruim de eu ir trabalhar com o Roriz, ser secretário do Rei. Mas, Negrão, eu falei assim, tudo bem, eu vou ser secretário, mas da seguinte maneira, vamos criar um gabinete de articulação institucional. Porque o que o Roriz queria é que eu fizesse articulação mesmo, inclusive junto ao governo federal. Como ex-petista, ele via em mim uma possibilidade de ter um diálogo bom com o governo do Lula, que era o governo do presidente da República. E realmente foi uma das funções que eu assumi mesmo. Eu era o representante do governo Roriz nas reuniões que o governo Lula, Zé Disseu principalmente, faziam com os representantes dos estados, os representantes regionais. E eu participei ativamente da criação da Bolsa, né? De unificação dos cartões, de criação do cartão, e o Distrito Federal foi o primeiro estado que aceitou a norma do governo federal para implantar isso, mas era uma das minhas... Falei, vamos criar um gabinete de articulação institucional para você, eu, um adjunto, um assistente, 2 secretárias, porque a gente trabalhava de manhã até à noite, tinha que ter turno, 2 secretárias. Tudo bem?
Ele falou, tudo bem, minha estrutura era essa, Negrão, era um adjunto. Eu não preciso de mais do que isso para articular, para fazer o que eu tenho que fazer, que é representar o governo Roriz no governo federal, que era uma coisa que informalmente eu já estava fazendo, mas representar e articular essas ações de imagem junto com o secretário de comunicação, de fazer dentro do governo, implantar algumas medidas. Se tiver tempo um outro dia, eu conto um episódio muito interessante da Secretaria de Turismo. Então, eu topei, então, está legal, vamos lá, criou lá o gabinete de articulação institucional, com essa estrutura enxutíssima, tinha também, me cederam 2 motoristas que se alternavam, dia sim, dia não, num carro alugado, e eu virei secretário do governo Roriz. Isso aí me causou um desgaste, vamos dizer, político muito grande, né? Pessoas que sempre me viram como cara do PT, do PDT, de esquerda, tal, tá lá trabalhando com o Roriz. Mas eu confesso a você que eu estava fora assim alguma restrição familiar, filhos, etc. Você sabe como é isso? Eu estava absolutamente tranquilo. Minha filha estudava no NB na época, NB. Bom, eu tive que chegar nas minhas aulas e explicar, né, Negrão? Eu sou muito aberto. As pessoas acham que eu sou aberto. Eu chegava nas aulas, gente, eu sei que vocês estão curiosos para saber o que eu estou fazendo no governo Roriz, né? Então, vamos conversar sobre isso? Vamos. E eu falava, abria meu jogo, dizia que qual era a intenção, o que eu estava fazendo, tal. Falava para todos os alunos, nunca fui hostilizado na UNB, eu era professor da comunicação, nunca sofri qualquer hostilidade por parte dos alunos nem dos professores lá. Alguns, é claro, não gostavam da ideia, criticavam, isso é normal, mas nunca tive hostilidade. E assim eu entrei no governo Roriz. Nós ainda temos tempo ou vamos parar por aqui? Está sem sono, você está sem som. Desculpa, é que aqui tem uma vizinha, o filho chorando muito, eu pensei que estivesse dando. Vamos parar por aqui, porque já estamos no nosso tempo delimitado aqui, e na semana que vem, segunda-feira, a gente volta aqui no Bate-Papo com o Dolly e o Baú, trazendo mais memórias desse período aí, já dentro do governo, né? Já não tem campanha mais. Foi em maio, veja só, o governo começou em janeiro, eu entrei no governo em maio. Demorou 5 meses. Aí é que eu entrei no governo. Aí eu conto como foi, porque logo que eu entrei já houve um fato aí que também mudou tudo, mas eu vou contar. Eu acho que talvez aí a gente termine, porque eu fiquei 1 ano e meio no governo Roriz. E aí a gente termina essa fase. Vamos ver. Estou curioso para saber desse fato, mas vamos deixar para segunda-feira. Hélio, vamos convidar todo mundo para o ato, né? Isso. Importante o ato. Amanhã, aqui em Brasília, é concentração... 3h30 da tarde no Museu da República. Do Museu da República. Então, 3h30 da tarde no Museu da República. Você que está nos assistindo aí, vamos para a rua, vamos assistir, vamos participar desse momento histórico, que é importante a gente, pelo menos, marcar essa presença, né, Hélio? É importante que o ato seja grande, seja importante, com todos esses limites que nós conversamos aqui, né, Gabriel? Mas é importante que haja, é importante que se manifeste fora Bolsonaro e mostre que ele não tem o domínio das ruas como ele tentou vender essa ideia, como ele mentiu na Assembleia da ONU. Veja só, um presidente que mente na Assembleia Geral da ONU. Ele mentiu várias vezes. Uma delas foi dizer que as manifestações do 7 de setembro dele foram as maiores da história do Brasil. Você vê, o cara que tem cara de pau para chegar na ONU e contar uma mentira dessa, que é facilmente desmentida, é um cara de pau, mentiroso crônico, é doido, sabe? Tem transtorno mental. Tem muita gente aí que está querendo os $800, né? Já está até se acionando aí para... Outra mentira dele. Obrigado aí, Hélio. Obrigado a vocês que nos assistiram. Bom final de semana para todo mundo. E até segunda-feira. Um abraço.